sala de visita. Viajar para aprender. Esse é o objetivo de milhares de jovens e adolescentes que saem do Brasil para outros países como Inglaterra, Estados Unidos ou Canadá. Além do aprendizado, o objetivo é vivenciar na prática tudo aquilo que é visto na teoria na sala de aula. A nossa convidada de hoje é especializada em turismo pedagógico, turismo de educação. Larissa Di Battista é diretora do STB. Uma grande alegria te receber aqui, falando de um assunto que está bombando, né, Larissa? E não podia ser diferente, né, Dulce? Porque cada vez o mundo está ficando menor e os meninos mais exigidos, então... E os pais mais assustados ou não? Os pais lidam com naturalidade? Eu acho que sim, porque os pais estão acompanhando, né? Que pai que hoje pode ficar para trás também não tem jeito, né? Não dá mais, né? Agora, explica pra gente assim, exatamente o que é esse turismo pedagógico, o que é esse turismo educativo. Bom, a nossa empresa, o STB, se especializou no turismo educacional. Não deixa de ser uma empresa de viagem, porque além de estudar, além de você se especializar, você também aproveita para conhecer o lugar onde você está. Mas nós trouxemos, foi primeiramente as escolas de idioma, que foi a primeira demanda que existia. Ou seja, as pessoas tinham que começar a aprender um idioma. Esse foi o primeiro ponto. A partir daí, à medida que foi entrando internet, que o mundo então começou a estar mais ligado e menor, começou a haver uma exigência maior do mercado profissional, né? Em que os jovens tinham que ter, além do idioma, especializações, né? E então... cada vez mais eles buscam isso no exterior, porque isso fica... Essa profissionalização, muito mais do que... Porque a língua passa a ser também... obrigação, né? E não tem como não se aperfeiçoar na língua estando lá falando a língua, sem dúvida. E como o jovem, principalmente, ele tem essa ansiedade por ficar um tempo fora, né? É dele, né? Se depender dos pais e morar um tempo fora, junto o útil ao agradável. Essa é a primeira condição. A partir daí também, além do idioma, além do segundo ou terceiro idioma, as especializações que nós estamos trazendo cada vez mais em áreas específicas, porque antes era assim, tem business, mas hoje não, hoje no que você imaginar, você tem programa para fazer. E qual é o perfil de quem procura esse curso no exterior? Ainda é mais o adolescente que quer fazer o intercâmbio? Não, já é quem está terminando a faculdade, ou isso está bastante dividido? Está mudando, né? Há um tempo atrás, quando eu falo há um tempo atrás, é até uns 10 anos, Dulce. Mas até uns 10 anos, nós tínhamos os cursos de idioma, né? Então, quem fazia principalmente eram os jovens entre 18 e 24 anos. Ou seja, acabou o colegial, vai fazer faculdade, tarará, estava ali. Agora, não. Está aumentando muito, cada vez mais cedo, então nós já temos programas a partir dos 8 anos, então, mas o público dos 13, 14, 15 é uma da faixa que está mais aumentando para a gente. A outra faixa que tem crescido demais são os jovens executivos, ou seja, 30, 35, que foi aquele que ainda perdeu o primeiro trem. Sim, está pegando o segundo, né? Já está pegando o segundo com uma necessidade absurda, porque assim, está perdendo promoções de empresa, está perdendo oportunidades, está perdendo uma pós-graduação, enfim, está perdendo o bonde, né? Então, o ideal, qual a idade ideal para fazer essa primeira viagem, essa primeira busca cultural de aprendizado? É na adolescência? Entre os 16 e 18 anos? Eu acho importantíssimo. É uma experiência que eles fazem. Os programas que nós temos são programas que eles fazem de forma extremamente segura, com guias, monitores. Então, é uma primeira experiência longe dos pais, que dá segurança aos pais e dá segurança ao adolescente em fazer uma experiência feliz. Sim. Que acho que é o que mais preocupa os pais, principalmente, né? Abre, né, a visão de que lá fora é tudo igual, né? Tem carro, gente, tudo, é tranquilo. E a partir daí,
dá para programar, quer dizer, eu consigo fazer uma orientação no sentido de que, olha, você está aqui no colegial, durante a faculdade você pode fazer esse programa, enfim, de forma que ele vá ao longo do tempo fazendo. E se programando bem, né? Larissa, os países mais procurados ainda são os Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, ou também agora esse perfil mudou? Não mudou. Continua sendo porque ainda o primeiro idioma é o inglês, né? Então, você tem que começar com o inglês para, já na época de faculdade, já ter encerrado o inglês para partir para o segundo e terceiro idioma, né? Que também é uma necessidade hoje, não é mais um privilégio de ninguém, né? Não é. O inglês você tem que ter como você tem o português, então não é vantagem nenhuma, né? E você estava me perguntando quais são os públicos que têm crescido, né? E tem esses jovens executivos, mas já eu não diria a terceira idade, mas a idade madura, a partir dos seus 45, 50 anos. Então aí tem programas muito interessantes, porque hoje em dia as pessoas viajam muito, está muito fácil viajar. Sim. Só que também viajar turismo, tem uma hora que isso é igual, assim. E tem muita oferta, né? Então, tem vindo muitos produtos com interesses específicos, né? E como é a orientação para o adolescente que está querendo fazer a sua primeira viagem agora? Porque ele chega assim, não só, eu imagino que não só o adolescente, mas também os pais, chegam lá diante de você bem perdidos. Ou não, eles já chegam assim, sabendo o que querem, para onde eles querem ir. Como é que é esse processo de orientação e de escolha? Hoje em dia as pessoas são muito bombardeadas com todas essas informações, né? Então já não são assim tão desinformadas, né? Elas sabem, elas receberam todas essas informações, mas aquilo está uma miscelânea, né? Então o meu trabalho é no sentido assim de tentar identificar qual a necessidade, quais são os desejos, tanto deles quanto dos pais, né? Qual é o objetivo e, em função disso, ir apresentando o que tem, o que é possível, porque é muita coisa. É muita oferta, né? Muita oferta. Então, assim, eu acho que o trabalho, vamos dizer, mais difícil é nós encontrarmos, ouvirmos, né, qual é o interesse para encaixar com um dos produtos que tem, porque o produto tem. Tem muita procura e tem muita oferta, né? Larissa, e o sistema de visto, a parte burocrática, ela está mais ágil, está mais fácil? Para quem vai estudar, está mais fácil? O visto sempre é uma condição trabalhosa, né? Mas tem melhorado muito, os consulados têm estado cada vez mais agilizando, né, toda essa questão via internet e tudo, mas dependendo do programa, é um programa como um programa de quem vai fazer um high school, por exemplo, ou quem vai fazer um programa em universidade, que daí é necessário uma série de documentações, é muito burocrático, mas é porque o programa exige, você está fazendo a transferência da vida inteira da pessoa para um outro país, então é burocrático, mas não a questão de visto, tudo isso. O programa, o visto é rápido. Eu acho que o mais importante é a antecedência. Com antecedência tudo é fácil. Planejamento, né? Planejamento. Com quanto tempo a gente tem que começar a planejar esse intercâmbio de um filho adolescente? Olha, eu acho que com 1 ano, 6 meses é o tempo ideal, né? Quanto mais cedo, melhor por uma outra questão. Existe uma questão financeira. Sim. E às vezes a pessoa tem esse desejo, mas ao chegar se depara às vezes com uma quantia que não é exatamente o que ela está esperando. Então se ela já começa a procurar, meu filho vai fazer high school, aos 13 você já vai se informar para ter uma noção de valores. Quando você chegar aos 15, 16 anos... Você já está com o dinheiro guardado. O dinheiro já guardou. Aliás, vamos falar um pouco de valores então, assim, em média, né? Em média. É um semestre nos Estados Unidos, na Inglaterra, no Canadá, porque são preços diferentes, né? Em média, a família tem que se preparar com um mínimo de quanto? Olha, um programa de intercâmbio de colegial, tá? Nos Estados Unidos, um programa de semestre a partir de 15, 16 mil reais. Aí nós estamos falando de
só da parte do colégio. Do colégio e da hospedagem. E da hospedagem. Tá. O que eu costumo dizer sempre assim, com o planejamento, todo mundo pode viajar. Às vezes a pessoa faz um plano muito longo, assim, eu recebo muitos e-mails assim, eu queria ficar 1 ano. Gente, 1 ano é muito dinheiro, entende? Tá, mas para você, no teu orçamento vai caber o quê? 1 mês? Faça! 1 mês é maravilhoso. Larissa, você tem uma ideia da quantidade de adolescentes ou de estudantes hoje que estão saindo, que estão em processo de intercâmbio? É alguma coisa em torno de 30 mil estudantes por ano, o Brasil, né? É um volume, cresceu muito, né? Demais. Muitas coisas interessantes, eu acho, né? Tanto os cursos de idioma, que ficaram muito simples, essa questão da faixa etária está diminuindo e as pessoas cada vez irem mais cedo. Hoje em dia as pessoas já manjam tudo, né, de viagem. Mas, assim, uma coisa interessante é que esse ano teve um fluxo muito grande do Ciências Sem Fronteiras, né? Esse programa do governo federal, que foi muito bonito, programa excepcional de bom. E realmente os jovens aproveitaram, se inscreveram e foram. Então, tem muita coisa interessante, né? Hoje, o jovem que quer ir... Ele tem muita oportunidade. Olha, o programa do Ciências Sem Fronteiras, para vocês terem uma noção, não cumpriu todas as vagas que tinham. A oferta era alguma coisa muitíssimo maior, né? Eu não sei te dizer quantas bolsas. Eu acho que 200 mil bolsas. Mas era assim, eu acho que foi alguma coisa em torno de 10%, se tanto, Dulce. Porque... Mas por quê? Faltou qualificação? Qualificação. Os meninos não tinham idioma. Não tinha idioma. Outra coisa, tem que ser aluno com boas notas. Sim. Então, o jovem, ele vai se informar dos programas praticamente no último ano da faculdade. Então, no último ano da faculdade, ele não tem o idioma. Não está com currículo. Não tem o currículo, o pai não tinha o dinheiro. Então, eu tenho até feito um trabalho junto às universidades, pedindo um espaço para dizer o seguinte, me deixa trabalhar com os meninos no primeiro ano, quando eles chegam. E um trabalho junto com os pais. Então, se você já conta para os pais assim, olha, ele vai querer fazer um programa e esse programa vai custar 10, 50, 100, o que seja, o pai que tem o interesse que o filho, em promover o filho, ele já se programa. Então, quando no 3º ou 4º ano o filho disser eu quero ir, o pai meio que já está preparado. Está preparado, né? Então, é o que a gente diz sempre, quer dizer, precisa haver, quer dizer, as escolas, elas precisam deixar que a gente faça essa orientação, às vezes desde o colegial, explicar o que é uma viagem. Informação, né? Informação de tudo. Eu conversei aqui com Larissa de Batista, ela que é do STB, Student Travel Bureau, né, especializada em turismo aí pedagógico, turismo educacional. Um grande prazer conversar com você. Obrigada, Dulce, pelo convite. E mais informações, telefone aparecendo aí para você. E claro que o nosso portal Sala de Visita tem sempre muito mais para você. Fique conectado com a gente, não saia daí. Sala de Visita com Dulce Neves.